Fala, comunidade Cultivari! Hoje eu tô aqui com a Nilza Bueno, fisioterapeuta pélvica, para contar um pouquinho sobre essa prática e a importância dessa prática para as mulheres na menopausa. Então ela vai dar dicas e contar estratégias para prevenção de problemas valiosos para todas as pessoas de qualquer idade. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, podem fazer aqui no chat. Até logo! Obrigada, Rafa. Obrigada, Cultivari, pelo convite. Eu queria dizer para vocês que é um prazer poder estar aqui trazendo informação, que eu acho que são informações super importantes, como a Rafa falou, não só para as mulheres, mas para os homens, a fisioterapia pélvica. Vamos primeiro explicar um pouquinho para vocês, né, o que é a fisioterapia pélvica, porque ela é uma área do conhecimento relativamente nova, então eu imagino que tenha muita gente que nem tem ouvido falar o que é a fisioterapia pélvica, né? Então é assim, a fisioterapia pélvica, a gente trata dos problemas, das disfunções musculares, ósseas e articulares da região do corpo da gente, que é a pelve, que a gente normalmente no dia a dia às vezes conhece como bacia, como quadril, né? Que é aquela parte mais larga ali, realmente logo abaixo da cintura, aquele osso grande é a pelve. Então, uma particularidade importante dessa parte do corpo da gente é que ela é uma parte óssea grande e embaixo ela é aberta. Então, e dentro da pelve ficam os órgãos, a bexiga, nas mulheres o útero, o intestino. E quem é que segura todos esses órgãos no lugar se eles estão acomodadinhos dentro da pelve e ela é vazada embaixo? É um grande músculo conhecido como períneo. E que às vezes as pessoas falam, né? É bem comum no consultório as pessoas me perguntarem: Nilza, mas homem tem períneo? Tem, homem tem períneo, criança também tem períneo, então todo mundo tem períneo. Então, quando a gente fala da fisioterapia pélvica, nós estamos falando que vamos tratar exatamente das doenças que passam por essa região, né? E quais são as coisas mais comuns, né, que a gente atende aqui em consultório, que são as queixas, então, relacionadas à fisioterapia pélvica? Problema número 1, que foi inclusive o problema por onde a gente começou a pensar em fisioterapia pélvica, é o problema da incontinência urinária, né? Então, a incontinência urinária, hoje, a gente sabe que ela é mais frequente nas mulheres, principalmente depois da menopausa, mas ela também pode acometer os homens, principalmente depois de prostatectomias, e as crianças, né? Então, aquela situação da criança que faz xixi na cama até mais tarde, ou aquela criança que vai para a escola, mas toda hora, de cada 10 minutos, fica pedindo para a professora que tem que ir no banheiro para fazer xixi, são questões que um fisioterapeuta pélvico normalmente vai lidar e vai resolver essa condição, tá? Então, a incontinência urinária é o mais importante. Depois, na sequência, a gente tem as disfunções intestinais. Então, pessoas que têm problema de constipação podem se beneficiar da fisioterapia pélvica? Podem. Hemorroidas, pessoas que começam a ter perda de fezes, de gases, também têm uma boa resposta com o tratamento da fisioterapia pélvica. Nas mulheres, agora falando mais particularmente nas mulheres, a questão da sexualidade feminina, então problemas de dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, é aquela mulher que ela sente dor quando ela vai ter a penetração. E o vaginismo, que é uma outra condição um pouco mais complicada, que é quando a mulher não consegue permitir a penetração do pênis durante a relação sexual. A gente tem outras disfunções que acometem a parte dos genitais femininos, como a vulvodínia, que é uma dor crônica de longa duração na região bem dos órgãos genitais mesmo, do períneo, da vulva, da vagina, e que muitas vezes leva as mulheres a ficarem desesperadas, porque elas vão passar por um monte de médicos, um monte de especialistas, e não vão encontrar nenhuma alteração do ponto de vista orgânico. Mas elas têm aquela dor, muitas vezes elas não conseguem nem ficar sentada 2, 3 horas para assistir uma aula, para ir a um cinema ou para trabalhar. É uma condição que a fisioterapia pélvica resolve, ajuda muito. Nos homens e mesmo nas mulheres também, a dor pélvica crônica, nos homens, muitas vezes que tem diagnóstico de prostatite não infecciosa, que o sintoma é
dor pélvica, dor no períneo, dor no ânus, dor para evacuar, que não resolve com medicação nenhuma. Normalmente tem um problema muscular envolvido, então vai tratar com a fisioterapia. Mulheres com endometriose, que tem dor pélvica crônica, tem dor na relação sexual, se beneficiam muito da fisioterapia, gente, porque eu falo, mesmo se você já passou pela cirurgia de retirada dos focos da endometriose, muitas vezes aquela musculatura que sofreu com dor por anos a fio, ela tá tão tensa, eu costumo falar que é quase como se ela tivesse com torcicolo, é aquela musculatura que ficou tensa. Então, por mais que você tome remédio, você precisa de uma técnica que mexa nesse músculo, que relaxe esse músculo, que alongue esse músculo. Então, meninas com endometriose podem se beneficiar muito da fisioterapia pélvica. E as mulheres na menopausa, né? Na perimenopausa e na menopausa, que é o tema mais específico aqui da nossa conversa de hoje, né? Então, vamos entender primeiro um pouquinho o que a gente chama de menopausa, o que é esta tão famosa menopausa, né? Que eu diria que hoje é assim um assunto meio que é uma pauta, né? Porque o envelhecimento da população também é uma coisa que todo mundo sabe, a gente tá aumentando muito, né? O envelhecimento da população, então cada vez mais hoje a gente tem mulheres aí ativas com uma vida profissional, sexual, ativa e começando a enfrentar aí esse tal desse monstrinho que a gente chama de menopausa. Então, a minha ideia hoje é contar para vocês que esse monstrinho, a gente consegue lidar com ele, tem algumas coisas que são muito fáceis do dia a dia, que podem diminuir bastante o impacto dessas alterações, né, no corpo da mulher. Então, vamos entender um pouco o que são essas alterações, né? Inicialmente, a gente entendia a menopausa como uma transformação ali no nível de hormônios, então os hormônios femininos eles iriam diminuindo, isto seria a pré-menopausa, então é aquele momento onde eu começo a sentir aquele calorão, né, que todo mundo fala, o calor noturno, uma certa confusão mental, uma nuvem mental, e a minha menstruação começa a falhar. Tem mês que ela vem, tem mês que ela não vem, vai ficar 3 meses sem vir, depois ela vai vir, vai ficar durando lá 40 dias sem parar. Essa é a fase da pré-menopausa. O corpo ele tá se transformando, né? E isto pode durar 1 ano, para algumas mulheres dura meses, para alguma mulher dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Até a mulher definitivamente entrar na menopausa, que a gente caracteriza quando? Quando ela tem uma última menstruação e após 12 meses sem menstruar novamente, a gente considera que a mulher efetivamente entrou na menopausa. Aí é a fase, então, aonde a gente vai começar com os cuidados, né, de saúde, digamos, mais dirigidos para essa nova fase da vida da mulher. Então, assim, a primeira coisa que eu acho super importante falar, né, e é por isso que eu tô aqui hoje, eu acho que a primeira coisa que a gente tem para poder se cuidar e para poder cuidar de quem está do lado da gente, é a gente ter o conhecimento e a informação daquilo que está acontecendo. Então, vamos tentar entender um pouquinho hoje o que acontece com o corpo da gente nessa fase para a gente saber como lidar. Então, a minha recomendação número 1, se você já tem hábito de ir ao seu ginecologista regularmente, este hábito deve sim ser mantido, né? E felizmente aqui no Brasil a gente tem um sistema de saúde público, que é o SUS, onde os cuidados com a saúde da mulher, eles são bem relevantes, a gente tem em quase todas as unidades, vai ter um médico ginecologista para te atender. A gente tem feito um trabalho intenso para ter fisioterapeuta pélvica no atendimento dessas mulheres na rede de saúde pública, né? Então, mulheres que usam o serviço público têm sim condições de ter um bom acompanhamento na sua menopausa, não deixem de procurar esse serviço, né? E as mulheres que têm acesso a um serviço de saúde privado, idem, vão ter também acesso ao seu ginecologista, algumas querem acompanhar também com o endocrinologista, e o que muitas não sabem é que tem a fisioterapia pélvica, que a gente trabalha
na retaguarda desses profissionais, do ginecologista. Normalmente a gente trabalha ligada a um ginecologista, a um endocrinologista, para fazer o quê? Para oferecer os cuidados não médicos, né? Os cuidados ali com o seu corpo, com o seu bem-estar no seu dia a dia, além da parte médica, que é fazer o quê? A reposição hormonal, quando tem indicação médica, para aquela mulher que tem indicação médica. Algumas mulheres preferem seguir uma linha de medicina mais naturalista, mas também é importante que tenham o acompanhamento de um profissional médico, tá bom? Então vamos agora trazer aqui para o assunto da gente hoje, que é a fisioterapia pélvica, né? Vamos entender primeiro quais são os principais sintomas que vão causar desconforto e vão causar um estranhamento para as mulheres nessa nova fase da vida, né? Então eu diria que a primeira coisa, a primeira queixa, eu acho que assim, né, a menopausa ela tem, se você for pegar na literatura, sei lá, tem literatura que vai falar em 30 sintomas da menopausa, tem literatura que vai falar em 170 sintomas da menopausa, né? Então esse leque é muito variado. Se você for perguntar para as mulheres em geral, para sua tia, para sua prima, para sua irmã, para sua vizinha, o que mais te incomoda na menopausa? Ai, Nilce, é o calorão e a secura vaginal, né? Então, vamos falar da parte do calorão. A gente tem algumas estratégias muito simples que não são medicamentosas, que é aumentar a ventilação do lugar onde você está, se hidratar bastante, manter a pele bem hidratada, manter o seu corpo bem hidratado, porque isso ajuda a regular a sua temperatura. A respiração profunda e controlada também é uma técnica que tem se mostrado eficaz no controle do calorão. Usar roupas de preferência de algodão, tentar manter realmente, porque o que acontece o corpo é como se ele perdesse ali o seu linkzinho de controle da temperatura. Então a gente tem que tentar, e é uma coisa rápida, né? Dura de 1, 2 minutos, 3 minutos, mas realmente parece que você passou assim pro deserto do Saara. Então é uma situação bem chata, mas dá para controlar assim com esses cuidados. Então é muito comum acordar à noite com calorão, então vale a pena ter uma aguinha, um borrifador com uma aguinha gelada, ou um lencinho umedecido para você passar, colocar no pescoço. Dormir já, se preparar para isso, dormir com uma roupa mais leve, né? Pequenos cuidados ali que dá pra gente tomar. Secura vaginal. A secura vaginal é outro sintoma muito chato e que incomoda muito, né? E por que ela acontece? Com a diminuição dos hormônios, o que vai acontecer é que a gente diminui a vascularização ali na região dos órgãos genitais, diminui a produção da secreção vaginal espontânea do corpo. E isso, gente, durante as 24 horas do dia, inclusive durante a prática da relação sexual. Então, e isso muitas vezes é confundido, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né? A mulher, ela passa a lubrificar menos na hora da relação sexual e isso muitas vezes é interpretado pela parceria como falta de interesse ou falta de desejo. E esta é uma interpretação bem equivocada, porque não é nada disso, é uma questão fisiológica. Ela simplesmente vai diminuir essa lubrificação. Deus. O som parou agora. Estamos no ar? Acho que voltamos. Desculpa, gente, acho que caiu um pouquinho aqui. Então, estamos falando do hidratante, né? Do hidratante para a área da vulva, para a área dos genitais externos, tá? Então, pode usar hidratante, deve usar hidratante. Só dê preferência a hidratantes que não tenham perfume, hidratantes mais neutros, né? E uma dica bem legal e bem baratinha, que todo mundo gosta também, anda meio na moda ultimamente, é o óleo de coco.
Então, na parte externa da vulva, aquele olhinho de coco é ótimo. Você todo dia tomou seu banho, vai passar o creminho no corpo inteiro, separa mais um segundinho, deixa já o olhinho de coco lá no banheiro, faz a hidratação da pele da vulva com o olhinho de coco. E daí não é só a mulher menopausada não, tá, gente? É todo mundo. Hidrata essa pelinha, coitadinha. Ela gosta de ficar hidratada como a pele do corpo inteiro da gente, tá? Agora, para a parte interna da vagina, eu costumo dizer assim, a vagina internamente, apesar da secreção da gente estar diminuindo na menopausa, ela ainda tem a produção. Então, se você precisar de um hidratante para a parte interna da vagina, aí a gente tem duas categorias, tá? A gente tem aqueles que são à base de hormônio e que devem sempre passar pela recomendação do médico, tá? É importante porque esses hormônios eles têm dosagem diferente e eles têm que ter uma indicação adequada para o seu organismo, tá? E tem aqueles hidratantes intravaginais que não são à base de medicação, que são à base de ácido hialurônico, que normalmente podem ser usados sem contraindicação nenhuma, é muito bem aceito pela maioria das mulheres e tem a vantagem de que você nem precisa usar todo dia. Você vai passar esse creminho 2 a 3 vezes por semana e você vai notar uma diferença importante na sua lubrificação vaginal, tá? Algumas pessoas, algumas mulheres se sentem confortáveis em usar o olhinho de coco gelificado, né? Então, você coloca o olhinho de coco num blister, numa embalagenzinha de comprimido que você já tomou todos os comprimidos. Você coloca o olhinho de coco ali, coloca no seu congelador e depois faz a hidratação intravaginal com esse gelinho de óleo de coco, tá? Também funciona bem. Se você usar uma vez, sentiu que é confortável, você pode usar. Mas eu não recomendo o uso desses hidratantes intravaginais, o uso diário. Deixa o seu corpo também ter que trabalhar no sentido de produzir um pouquinho essa lubrificação natural, tá? Uma coisa importante para quem usar óleo de coco intravaginal, que tem outra situação que dá para usar olhinho de coco. O olhinho de coco não funciona bem com a camisinha, tá? Por quê? Porque ele rompe a camisinha. Então, se você pratica sexo e usa o preservativo, aí você deve evitar o olhinho de coco e pode substituir ele pelo óleo de girassol. A gente sempre coloca o óleo de coco como primeira opção, porque ele tem um custo-benefício melhor, tá? Então, falamos da hidratação. Vamos falar um pouco da questão da higiene íntima também. Isso é super importante. As mulheres também sempre perguntam, doutora, qual é o melhor sabonete para usar na região da vulva, na região da vagina? Na região da vulva, eu sempre prefiro os sabonetes íntimos ou um sabonete líquido neutro. Por quê? Porque eles ajudam a equilibrar o pH dessa região, que é um pouquinho diferente do resto do corpo. Tá? Então, vale a pena sim investir num sabonete íntimo. Não tem marca, é aquele que você se adaptar, que você sentir melhor. Vai experimentando. A única recomendação que eu faço é sempre evitar produtos com cheiro nessa região. Procure sempre produtos mais neutros, tá? Uma coisa importantíssima, a gente não lava dentro da vagina. A vagina é autolimpante. Então, não é para passar nenhum tipo de sabonete nunca, em situação nenhuma, dentro da vagina. Principalmente na mulher menopausada, que essa vagina já vai estar mais ressecada e ela já vai estar com a pele mais sensível, porque a pele da gente dentro da vagina, que na verdade é uma mucosa, ela vai se tornando cada vez mais fininha, né? Então, não é para lavar. Dentro da vagina, o sistema de limpeza é fisiológico. Se você tiver alguma alteração, doutora, mas eu tô com corrimento amarelo, tá com cheiro esquisito. Atenção, aí a gente tá de frente para alguma situação, alguma patologia, alguma infecção. Então aí a gente vai procurar um cuidado médico, tá? Então sabonete dentro da vagina nunca. Outra coisa importante que a gente pode fazer no dia a dia, que às vezes a gente não percebe, a roupa que a gente usa, principalmente a roupa íntima. Então, sempre, isso também não precisa esperar na menopausa, não. Sempre dê preferência a calcinhas com tecido de algodão. Quanto mais algodão parecido com aquele algodão da camiseta, melhor, que é o 100% algodão, tá? Mas são feias, não são sexys. Ok,
Usa a calcinha de algodão no seu dia a dia e quando você for sair para uma ocasião especial, assim como você vai pôr uma roupinha mais bonita, um sutiã mais bonito, você põe a sua calcinha mais bonita. Mas na maior parte do seu tempo, dê preferência para essa calcinha de algodão, que ela é muito mais saudável, tá? Evitar roupas apertadas muito tempo ao longo do dia. Então, calça jeans muito apertada, uma bermuda muito apertada. Roupa de ginástica, gente. Às vezes a mulher na menopausa, a pele dela fica tão sensível que a própria costura da roupa de ginástica ou da calça jeans pode causar pequenas feridinhas ali na região da vagina, na região da entradinha da vagina, da vulva, e a mulher vai dizer, puxa, agora toda hora eu tô com esse machucadinho aqui, não sei o que tá acontecendo. Muitas vezes é a calcinha, o sabonete e a calça jeans apertada o dia inteiro. Então, isso é um cuidado que pode ter. Ah, mas eu no meu serviço eu preciso, porque eu tenho que me vestir assim. Ok, chegou em casa, tira, gente, tira tudo. Tira a calça, tira a calcinha, bota uma saiona comprida, bota uma calça bem largona, vai dormir, tira tudo. Deixa essa pele respirar, deixa essa pele ter um contato ali, né? Ter uma verdadeira possibilidade de renovar aquela pele e aquela secreção que tá ali, tá? Então falamos da higiene, falamos da hidratação, falamos do sabonete, falamos da roupa. Vamos falar agora de uma coisa que é importantíssima, gente, que tem a ver com aquela primeira situação da queixa da secura vaginal, que é a sexualidade da mulher na menopausa, que é outra questão que a gente tem muitos mitos, é uma questão ainda que é um tabu, que é a primeira coisa que a mulher fala também. Ai, doutora, mas a minha libido foi a 0, eu não consigo nem pensar em sexo. E quando eu vou ter relação, dói porque resseca, parece que eu tô com um caco de vidro dentro da vagina, eu não quero ter relação sexual, meu marido não entende, o meu companheiro não entende, a minha parceria não entende. Como é que eu lido com isso? Gente, primeira coisa, a gente entende que a libido muda mesmo, né? E um recurso que a gente tem para lidar com isso é não coloca a sua sexualidade na última gaveta do armário, escondidinha, trancada a chave, porque daí você não vai lembrar que ela existe, tá? Então, você tem que continuar trazendo a questão da sua sexualidade para o seu dia a dia. Então, qualquer desconforto que você tenha em relação a isso, a primeira coisa é procurar um profissional que pode te ajudar. Fala com o seu médico, muitas vezes não é nem um profissional, fala com a sua amiga, com a sua vizinha, compartilha, naturalize isso. Eu costumo sempre dizer aqui também em consultório, se a gente chega numa festa, no seu trabalho, e fala, hoje eu não tô legal, tô com uma dor de cabeça, ok, as pessoas, né, vão te oferecer lá uma Novalgina, uma aspirina, um Tilenol. Agora ninguém chega com essa naturalidade e fala, puxa, ontem à noite eu fui transar com meu marido e tava doendo pra caramba, gente, eu não sei o que fazer. Né? A gente cria um mistério em volta disso e a gente fica sofrendo sozinha. E de verdade, todo mundo que está do seu lado na sua faixa etária está passando pelo mesmo problema que você. Então, se a gente trouxer essa pauta para o nosso dia a dia, para as nossas conversas, a gente não só aprende o que fazer com ela, como a gente também multiplica esse conhecimento. A gente passa para a colega da gente que não sabe, né? E o meu conselho como profissional, qual é? Então, são, acho que 2 frentes. A frente que a gente, né, correlaciona mais à emoção, ao psicológico, que é isso, manter o interesse na sexualidade. A sua sexualidade vai mudar, ela não precisa acabar. Então você tem que se redescobrir o que te traz prazer, o que te interessa no sexo, como que você quer começar a fazer sexo e, de preferência, trazer esta conversa para a sua parceria, porque a sua parceria pode não estar no mesmo momento que você. Então, se ela não souber detalhadamente o que você está sentindo, como que ela vai se comportar? Ela não vai saber como se comportar. E talvez ela ache que tentando te seduzir da forma como ela estava acostumada, você pode se interessar por aquele momento. Mas, às vezes, não. Então, você tem que dizer para essa parceria, olha, eu me sinto assim, eu gostaria que a partir de agora fosse assim.
Então, isso é uma coisa importante. E o que a gente tem como recurso para essa condição da mulher e que a gente orienta, duas coisinhas também que estão aí são muito faladas hoje em dia. A masturbação, ela é importante para a mulher porque ela melhora a saúde dos órgãos genitais, porque a masturbação, ela melhora a sua vascularização nos órgãos genitais e com isso você melhora a sua lubrificação, você renova as suas células, você melhora o seu estímulo neurológico sensitivo, ou seja, a sua sensibilidade, né? E você se descobre o que eu gosto, como eu quero que a minha parceria faça para eu me sentir bem. Então, a masturbação é uma coisa importante e aquele acessóriozinho que a gente chama de vibrador e que a gente tem, que na verdade, se eu for pensar do ponto de vista clínico, eu nem chamaria de vibrador, ele é um massageador. Ele tem a mesma função que aquele massageador que o atleta usa quando ele tem um entorse ou uma distensão lá no campo de futebol, ou na quadra de tênis, tá? É a mesma função. O que eu espero desse massageador? Que ele me ajude a melhorar a circulação e o relaxamento da minha musculatura, do meu períneo, que é o músculo da sexualidade, tá? Então, eu sei que também tem muitos poréns, né? Às vezes até muita resistência ao uso do vibrador, porque ele é associado ainda com o uso somente para a sexualidade, e muitas vezes uma sexualidade, digamos, nem tão convencional assim, mas a gente tem aparelhinhos que inclusive não precisam ser no formato peniano, a gente tem aparelhinhos clínicos que são mais discretos, bem confortáveis, então é uma coisa que vale a pena a gente tentar ressignificar na cabeça da gente para que a gente está usando um vibrador. A gente está usando por saúde, tá? E claro, se o que me causa mais dor na hora do sexo é a secura vaginal, vamos resolver a secura vaginal. Como é que a gente vai resolver a secura vaginal na hora do sexo? Com um bom lubrificante vaginal, né? Eu particularmente gosto mais dos lubrificantes à base de silicone. Também não vou falar de nenhuma marca, nenhum produto em específico, a gente tem vários no mercado. Procure aquele que você se identifica mais, que você sente que é mais confortável para você. Inclusive, pode ser o olhinho de coco ou o olhinho de girassol, só aquela ressalva de que o óleo de coco, se você for usar preservativo, não vale usar o óleo de coco, tá? E outra coisa que eu percebo em consultório, né? Porque eu sempre pergunto para as minhas pacientes, e aonde que vocês estão passando o lubrificante? Ai, na vulva, doutora, aqui um pouquinho na entrada da vagina. Passou no pênis do companheiro, ou se você for usar um brinquedinho sexual, passou no brinquedinho, porque, gente, o que vai penetrar é o outro, né? É o pênis, é o brinquedinho, é ele que tem que estar bem lubrificado, tá? Então, lubrifica bem o parceiro. Isto vai diminuir muito a questão da dor na hora do sexo. Então, se você tá sem vontade de transar, porque vai doer, e antes mesmo de você ir pro sexo, você já tá lá sofrendo com a dor, experimenta um bom lubrificante e depois você me diz se melhorou ou não melhorou a sua qualidade de vida. Então, gente, esses são pequenos cuidados aqui que você pode tomar em casa, no seu dia a dia, tá? São cuidados fáceis de fazer, baratos, estão ao alcance de todo mundo e vai melhorar muito a sua qualidade de vida, tá? Então, esses são os cuidados mais para a parte pélvica. Cuidados de maneira geral para a gente tomar durante a menopausa, na verdade, durante a vida toda, mas se a gente tem um organismo que está passando por transformações, esses cuidados se tornam mais relevantes. Uma boa hidratação, beber muito líquido, né? Principalmente a gente está enfrentando esses calorões, que já não basta o calorão da menopausa, a gente ainda tem o calorão da mudança climática. Então, muita hidratação, uma ingesta de fibras. Então, escolha qual fibra você prefere. Uma artificial que compra na farmácia, ok. Prefere um mamão, uma melancia, uma couve, um espinafre? Não importa, mas aumente a sua ingesta de fibra e de água. Por quê?
porque vai facilitar o funcionamento intestinal. Porque o intestino também, muitas vezes, com a mudança dos hormônios, ele se torna aquele intestino mais preguiçoso. Então, é importante também a gente se manter bem hidratado e um bom consumo de fibras, tá? Pensando na incontinência urinária, que é outro fantasma e que ronda as mulheres menopausadas, porque é exatamente nesse momento que do nada você vai lá dar uma corridinha para atravessar a rua e percebe que escapou um pouquinho de xixi e você fica desesperada. Então, pensando na incontinência urinária, o que a gente pode fazer a nível domiciliar, né, de cuidado pessoal? Em primeiro lugar é isso, não pare de beber água, porque quanto menos água você bebe, mais ácido fica o seu xixi e mais chance você tem de ter escapes ou de ter perdas, tá? Então mantenha uma boa hidratação e procure estabelecer um ritmo para você ir ao banheiro. Não fique o dia inteiro, a tarde inteira sem ir ao banheiro, não. Fica dando uma olhadinha no relógio, deu 2 horas, 2 horas e meia, levanta e vai fazer o seu xixi, tá? Porque daí você evita de ficar com a bexiga muito cheia, muito distendida. Outra coisa super importante, senta no vaso sanitário para fazer xixi. Ai, doutora, mas lá no meu trabalho é sujo, não dá para sentar. Carrega um álcoolzinho na bolsa, um papelzinho na bolsa, dá uma limpadinha naquele negócio e senta. Porque se você não senta para fazer xixi, seu períneo não relaxa. Você não faz todo o xixi que está na sua bexiga. Você fica juntando um restinho de xixi na bexiga. E o que acontece? Por que na menopausa isso acontece mais? Você corre mais risco de fazer infecção urinária. Porque a sua mucosa está mais sensível, então é mais fácil de você ter uma contaminação por bactéria. Então você não está sentando para não se contaminar e vai se contaminar porque você ficou com o resto de xixi na bexiga, tá? Então senta para fazer xixi. Outra coisa super importante, né? Que a mulher, ela tem muita constipação intestinal. Não faz cocô, doutora, faz cocô uma vez por semana. Aí eu pergunto, mas você sente vontade de fazer cocô no seu dia a dia? Aí eu sinto. E você vai no banheiro? Aí não vou porque eu não tô em casa. Então, gente, sentiu vontade de fazer cocô? A hora do cocô tem que ser sagrada. Senta no vaso sanitário e esvazia o seu intestino. Porque se você não vai no banheiro a hora que você quer fazer cocô, você está criando um congestionamento lá dentro do seu intestino e depois nada mais anda. Daí você vai querer chegar em casa no final do dia e sentar no vaso sanitário e você vai ficar lá frustrada porque não vai sair. Então são pequenos detalhes que vocês aí podem ir mudando no seu dia a dia, tá? Eu acho que em termos de dica, assim, né, que a gente consegue fazer sozinho em casa, é isso que eu tinha pensado para falar para vocês. E daí vamos falar um pouquinho, né, agora eu vou falar um pouquinho mais, se vocês tiverem interesse de fazerem uma fisioterapia pélvica, o que vocês vão encontrar num consultório de fisioterapia pélvica para ajudar nesses sintomas da menopausa. Então, no consultório, a gente tem o nosso carro-chefe, que é uma coisa hoje também que acho que já está sendo um pouco mais divulgada, que são os exercícios perineais, né? Aquele famoso, pensa que você quer segurar o xixi e contrai, e solta, e contrai, e solta. Parece fácil, gente, mas de verdade. De cada 10 mulheres que eu pergunto que você sabe contrair o seu períneo, você sabe segurar o xixi, se eu perguntar para 10 mulheres, 7 vão me dizer que sabem. Dessas 7 que acham que sabem, pelo menos 4 não sabem. Ou seja, não adianta você querer fazer sozinha se você não sabe fazer. Então, você primeiro precisa ter a certeza que você sabe fazer o exercício corretamente, tá? Então, tomem cuidado com essas dicas de, vamos trabalhar o períneo, é assim, segura, solta, segura, solta. Para a minoria das mulheres, isso é muito fácil. Para a grande maioria, não é tão fácil. Precisa da orientação e da avaliação do fisioterapeuta. Porque algumas mulheres vão conseguir fazer 10 contrações perineais, outras vão conseguir fazer 100, outras não conseguem fazer nenhuma. Então, para eu dar um bom programa de tratamento, eu preciso avaliar. É como ir na academia. Se o professor da academia, o personal, ele vai dar o mesmo treino para uma mulher
sedentária do que para uma mulher que vai na academia todo dia há 10 anos? Não, o treino é diferente. Para o períneo é a mesma coisa, tá? Os treinos são diferentes. Então, falamos do exercício. Desculpa. Um golinho d'água. O que a gente tem para ajudar, então, a mulher que não sabe fazer esse exercício espontaneamente? A gente tem a eletroterapia, que é uma estimulação desse músculo do períneo para a mulher descobrir onde está esse músculo, como ele funciona, né? A extensão dele, porque ele é um músculo enorme, gente. Ele é super grande, então eu preciso aprender a trabalhar esse músculo. Então, a gente tem a eletroterapia, tem o biofeedback, que são vários recursos. O biofeedback tem vários tipos. Tem o biofeedback que faz um barulhinho quando você acerta a contração perineal, tem um que se movimenta, tem um que mostra esse movimento no computador, tem um que acende uma luzinha, são vários tipos, tá? Mas é uma forma, o biofeedback nada mais é do que um reforço de que a mulher está fazendo o exercício perineal da forma correta. Então, aquilo fica registrado no cérebro. Ah, é isso que eu tenho que fazer, tá? E você vai automatizando esse movimento. A gente tem o calor, a gente pode usar calor no consultório, eu posso usar liberação miofascial, eu posso usar massagem. A massagem, inclusive, é uma coisa que a gente orienta a mulher a fazer em casa sozinha depois. O calor também é uma técnica que ela pode fazer em casa, né? Então, essas são as práticas da fisioterapia pélvica. E temos também as energias, né? A gente generaliza energias. O que são as energias? Normalmente, o laser, a radiofrequência ou frax, que a gente pode ter no consultório do ginecologista ou no consultório do fisioterapeuta. Tem uma diferença entre as técnicas, mas o que eu acho importante de ambas, tanto a feita pelo médico quanto a feita pelo fisioterapeuta. A energia, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um estímulo para aumentar a sua produção de colágeno e de elastina, ou seja, ela vai melhorar a performance da sua mucosa e da sua musculatura. Agora, veja, eu vou lá e faço ou uma radiofrequência ou laser, melhoro, estimulo meu colágeno, estimulo minha elastina, mas eu continuo não usando, eu não vou fazer exercício. O que vai acontecer com esse colágeno e com essa elastina? Ele vai durar pouco, né? O efeito dele pode ser, o efeito da radiofrequência e do laser, eles são muito maiores, você vai perceber uma resposta muito melhor se você associar com a prática do exercício. E aí entra a fisioterapia pélvica, porque o profissional que sabe te orientar, sabe te avaliar e sabe dizer o que está diferente ali na sua função é o fisioterapeuta. Então, aí nesta hora, a orientação do fisioterapeuta é fundamental. Que é outra coisa muito comum. A pessoa chega para mim e fala: ai, doutora, eu fiz um laser, sabe? Mas não percebi melhora nenhuma. Eu estava tão animada, economizei, fui lá e fiz e não melhorou. E aí vem aqui, faz o exercício e fala: puxa, agora eu estou melhorando. Eu não vou pegar todos os créditos para mim. Você tinha melhorado sim com laser. Você só não tinha percebido porque você não sabia usar aquele benefício que você teve. Então é super importante, gente, tá? Fazer sim tudo que é aquilo de recurso que você tiver ao seu dispor, mas eu acho que o recado final, né, é esse. A gente precisa ir isso pro corpo inteiro. A gente precisa se mexer. A gente ouve isso de todo mundo, de todo profissional que a gente vai. E muitas vezes a gente não quer ouvir isso, né? Mas é isso, a importância do movimento para o corpo como um todo, inclusive para o seu períneo, tá bom? Era isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Temos 2 perguntas aqui. Oba! A primeira é: quanto tempo, em média, para o tratamento de incontinência urinária masculina e feminina? É uma pergunta difícil da gente responder, principalmente sem eu fazer a avaliação desse períneo, tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês. A incontinência urinária, a gente fala a incontinência urinária, mas a gente classifica em 3 tipos, tá? Quem já passou por essa situação vai reconhecer.
Eu tenho aquela incontinência urinária que acontece quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu vou pegar um peso, quando eu vou levantar da cadeira, escapa um pouquinho. Eu tenho aquela incontinência urinária que eu tô chegando na minha casa, tô abrindo o portão da garagem, tô pondo o pé no elevador e eu falo, meu Deus, não vai segurar. Não vai segurar, não vai segurar, não vai segurar. E, gente, pior é que não segura mesmo, tá? Escapa tudo. Essa é a incontinência de urgência. E a terceira é quando se somam as duas, a de urgência e a de esforço, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Então, primeira coisa, para a gente definir o tempo de tratamento. Há quanto tempo essa pessoa tá com essa incontinência, né? Faz um mês? Foi a primeira vez que ela perdeu? Ela já perde faz 3 anos, 4 anos, 5 anos? Os homens, operou da próstata faz um mês, faz um ano? Né? Então, o tempo de vigência dessa incontinência, eu preciso saber esse tempo. Segundo aspecto, eu preciso avaliar essa pessoa, porque vai ter gente que eu vou fazer, na orientação que eu faço na avaliação, a pessoa, quando volta para a segunda consulta, fala, Nilza, eu já melhorei? Eu tô perdendo ainda, mas já é pouquinho? Eu já melhorei? Não perco toda hora? E eu tenho pacientes que vão demorar 10 sessões, 15 sessões, para conseguirem começar a mexer nesse períneo. Porque são pessoas que têm um colágeno menos favorecido pela sua genética, pessoas que são mais obesas, pessoas que têm alguma doença pulmonar associada que também impactam na continência urinária. Então, assim, se eu falar para vocês, se algum profissional falar para vocês, eu sou fisioterapeuta pélvico, trato incontinência urinária e resolvo em 10 sessões, desconfiem, tá? Porque às vezes dá para tratar em 10 sessões. E às vezes eu preciso de 10 meses. Então, infelizmente, não dá para eu dar uma resposta que seja válida para todo mundo. A segunda pergunta é como que as mulheres podem se preparar para a menopausa? Você já explicou um pouquinho durante a live, mas de uma forma breve, o que você poderia dizer? Olha, o que eu diria, naturalize e comemore. Eu brinco, mas de verdade, gente, se você chegou na menopausa, você tá vivendo, né? E você tá ativa, eu acho que a primeira coisa é comemorar. Então, eu entendo, né, Rafa, que esse se preparar é um se preparar psicologicamente, que é isso, em primeiro momento, aceitar, né? O seu corpo vai mudar, a gente, né, as mulheres brincam em consultório, ai, gente, cai tudo, só cai tudo. Cai, a pele da gente vai ficando flácida, começam a aparecer as ruguinhas, o batom não para no lábio, a unha descama. É gostoso? Ai, não é gostoso. Mas é gostoso ter as outras coisas que a vida está trazendo pra gente nesse momento, a oportunidade de estar vivendo nesse momento, acho que é muito gostoso. Pra mim é muito gostoso. Eu sempre falo que é um privilégio, né? Entrar na menopausa, viver a menopausa é um privilégio. Então eu acho que, de verdade, assim, o ponto de partida é olhar com positividade para isso, né? Assim como a gente, quando tem 15 anos, fica louco para fazer 18, porque a gente acha que vai ser uma revolução na vida da gente. Não vou dizer que a gente fique louca para entrar na menopausa, que daí também tá mentindo, né, gente? Mas assim, é isso, aceita que dói menos, né? E do ponto de vista físico, acho que são esses cuidados mesmo, né? Sempre o cuidado com a alimentação, aumentar a sua atividade física, fazer exercícios de memória e de cognição, que nada mais são do que leitura, tentar aprender um outro idioma, tentar aprender a fazer crochê, aprender a fazer tricô, aprender a fazer manicure, aprender a fazer, gente, aquilo que você gostar, cozinhar, dar banho no cachorro. Qualquer aprendizado novo está estimulando uma área diferente do seu cérebro. Então tá te trazendo, porque também é uma coisa que eu não falei muito, né, porque foge um pouco do tema, mas a mulher menopausada, ela tá com a sensação da nuvem mental, né? Ai, comecei a esquecer tudo, guardar a chave no lugar errado, não sei onde tá aquilo, saí do quarto para ir na cozinha buscar um copo d'água, parei no caminho para brincar com o cachorro, passei no banheiro, tirei a toalha suja, quando cheguei na cozinha, não sei o que eu fui fazer lá. Ah, é isso mesmo. Então, assim,
é também estimular a sua, né, tá mais atenta ao que você está fazendo. Então, ó, exercício respiratório ajuda, atividade física de alto impacto, uma coisa que a gente também não falou, osteoporose, que também é altamente associada com a menopausa, diminui seu hormônio, seu estrogênio, seus ossos ficam mais fracos. E o exercício padrão ouro para a mulher que está na menopausa é exercício de musculação, exercício com carga, com peso. Ai, doutora, mas eu detesto, não gosto. Se for para fazer musculação, eu prefiro não fazer nada. Tudo bem, faz aquele que você gosta, porque senão você não vai aderir. Mas em algum momento daquilo que você gosta, procura pôr um pouco de carga, porque esse estímulo da carga é que vai estimular o depósito de massa óssea no seu osso, tá? Então vamos lá, vamos se preparar psicologicamente, vamos aumentar o nível de atividade física, vamos manter uma dieta pobre em farinha, pobre em açúcares, rica em proteína, rica em fibras, né? A famosa dieta mediterrânea, vocês botam lá no Google, aparece, tá? É muito bem-vinda para a mulher na menopausa, porque ela atende exatamente esses pré-requisitos que eu tô falando para vocês, tá? Então, acho que são 3 pilares. Se prepare emocionalmente. 4 pilares, vou pôr mais um. Faça atividade física, se alimente bem. Vou pôr mais 2. Durma bem e converse com a sua parceria. Fala para ela o que você está sentindo, porque ela não está sentindo a mesma coisa que você. E ela só vai te ajudar, ela só vai ser sua companheira se ela estiver sabendo aquilo que você está passando. Conversa, por mais difícil que seja, arruma o seu jeitinho e conversa. E aqui, para finalizar, temos 2 comentários super interessantes. O primeiro é: me vi em várias situações, vou ter que me disciplinar e te procurar. Ótimo! Principalmente se disciplinar. O outro foi: musculação, ferrou. Ferrou. Mas de verdade, é o que mais funciona, tá, gente? É assim, é claro que quando a gente fala de atividade física, é assim, é aquela história, ai, posso passear no shopping? Já conta? Até ter cachorrinho conta, tá? Porque os estudos mostram mesmo que quem passeia com o cachorro tem maior longevidade do que quem não passeia. Então, vale ter um pet. Mas toda atividade física que é regular e que tem um determinado esforço, né, um consumo maior de energia, ela vai trazer mais benefícios. Isso não tem, a gente não tem dúvida, né? Eu adoraria poder falar o contrário para vocês, tá? Seria a pílula da felicidade, mas não existe ainda. E aqui, várias pessoas parabenizando pela live, falando que é super importante para ficarmos melhores e sabermos que somos normais de uma outra maneira na menopausa. Que bom, gente. Tô super feliz. Tô aqui para quem quiser perguntar. Meu contato acho que a Rafa deixa disponível, né, Rafa? Para quem quiser depois se assistir a gente depois no modo gravado. Assim, o quanto eu puder passar de informação para vocês, dividir esse conhecimento para mim é um privilégio. Muito obrigada para quem esteve comigo até agora. Um beijo a todas. E todos. E todos. Deixar aqui agradecendo a Nilza e a todos vocês que participaram. Nosso muito obrigada. Até mais.